Boa noite a todos. Finalmente nos encontramos. É muito emocionante. Eu vou tentar falar devagar. Dizer a verdade, eu não estou acostumado, mas a necessidade técnica nos traz para esse ponto. Vejam bem aqui, estamos vivendo um momento muito especial na nossa vida, nossa história do povo judeu. Estamos nos aproximando de uma das festas mais famosas. Obviamente, estou falando da festa de Hanukkah. Já que a festa de Hanukkah tem um sentido no passado, no presente e no futuro. Rabino propôs que a gente divida nosso estudo em três partes. Vamos falar do passado, presente e também de lá vamos chegar no futuro. O mais famoso, o já tinha falado disso, que o tema principal para o judaísmo é o futuro. Não é a memória do passado que nos empurra. Aquilo que nos empurra é principalmente o futuro que nos atrai para ele. Vamos começar. Então, com a vela de Hanukkah, é uma vela muito especial. Uma vela é uma vela que podemos acender com azeite, mesmo azeite de baixa qualidade, e de pavios também de baixa qualidade. Esse alahá aparece no Tratado do Shabat em relação à vela de Hanukkah, que pode ser aceso com o azeite ruim, óleo ruim, e também com pavios, que podem causar que a própria luz apague, a própria chama apague. E de fato também acendemos essa luz na hora menos iluminada do dia, quando é quase ao pôr do sol. E também, essa vela, acendemos só por uma meia hora. E a intenção dela é sempre orientada para fora. Desde quando a gente acende uma vela para fora, sempre acende para dentro, normalmente. Quer dizer tudo isso que esse milagre de Hanukkah, que é instrumentado pela vela, é uma luz que vai apagando, na realidade. E, de fato, quando a gente analisa a história do reinado dos Hashmoneus, esse reino não durou muito tempo. Podemos dizer que foi a luz, hum, última luz, última oportunidade da aparição da Shekhinah, da presença divina, antes da destruição do templo. De certa maneira, podemos dizer que a festa, o evento de Hanukkah é um tipo de força que Deus nos deu antes da nossa entrada numa longuíssima galut, na diáspora. E essa galut deveria levar a gente, depois de muitos anos, quase 2000 anos, até o Estado de Israel. Como todo mundo sabe, a galut começou a terminar com a conquista de Jerusalém pelos britânicos, o general Allenby, que foi enviado pelos britânicos para realizar a Declaração de Balfour, que reconheceu o direito do povo judeu sobre a terra de Israel. Foi, na realidade, uma ação política muito importante do povo judeu desde o início da diáspora. A Amigo chegou nos portões de Jerusalém, recebeu a chave da cidade. O dia que isso aconteceu foi o 24 de Kislev, véspera de Hanukkah. A primeira noite que ele passou em Jerusalém foi com a primeira vela de Hanukkah. Assim que podemos ver de forma clara como, de fato, podemos então ver que essa luz que nossos sábios fizeram e decretaram, ela nos deu a força que nos levou até o nascimento do Estado de Israel. Então você vê uma conexão entre o passado e as nossas
lutas nacionais do presente. Outra coisa também vai nos surpreender, talvez. A gente fala na reza de Alanissim, e para ti fizeste um grande nome e santo nome no mundo. Qual é o grande nome que foi feito por Deus através da festa de Hanukkah? A resposta é, até os dias de Matitiyahu, o judaísmo não era uma coisa famosa, interessante, uma coisa curiosa, uma coisa no canto longe do Império Romano, grego, perdão. E já sabiam que tinha um grupo de gente que não queria servir aos deuses idólatras dos gregos. Mas na realidade o judaísmo não interessava a ninguém. Depois da nossa vitória contra os gregos, desde aquele momento o judaísmo passou a ser uma coisa importante e relevante para o mundo inteiro, no mundo das fés. Não que todo mundo virou judeu, Ben Noach, mas o mundo inteiro começou a saber que existe judaísmo, que o judaísmo tem o que dizer, tem a sua opinião. E essa coisa, no final das contas, fez nascer o cristianismo. O cristianismo é um desenvolvimento do judaísmo no mundo cultural daquele tempo. E depois também nasceu também o Islã. Eu não sei se Matityahu Hashmoneu ele estaria satisfeito de ver que aquela ação dele fez nascer o cristianismo. Tá vendo? Temos uma relação ambivalente ao desenvolvimento a essa interpretação dos valores bíblicos no mundo inteiro. Mesmo assim, dá pena de ver como foi querer trocar o povo judeu, a tendência à idolatria, todas essas coisas que deixam a desejar. Que faltam, que faltam na versão judaica original. Então, digamos que se fazemos o balance de o que foi ganhado, o que foi acumulado, o balance ele é positivo, que recebemos disso muita energia, o mundo recebe muita energia desse ato, dessa ação dos cosmoneus. Se podemos dizer que a luz das velas não é só luz do que aconteceu com o frasco de óleo, e sim, mas bem que é uma luz que começou a iluminar a cultura inteira, a cultura mundial. Agora, tem uma pergunta para fazer. Uma foi por causa que eu fiz várias vezes nas minhas aulas durante os anos, o fato que nossos sábios falaram da cultura grega com expressões com muita crítica. Por exemplo, disseram que Grécia é a escuridade, é a escuridão mencionada na criação do mundo, quando Deus, no início da criação está escrito que a terra foi vão e vazio, a escuridão mencionada lá no primeiro capítulo é grega, é Grécia, que escureceu os olhos do povo judeu. Aí tem que fazer uma pergunta que é preocupante. Como é possível dizer de Grécia que é escuridão? Sabemos que os gregos são aqueles que trouxeram para o mundo a ciência, a democracia, a filosofia e também a estratégia, muitas coisas da nossa cultura positivas, importantes, iluminadas, vieram para o mundo através os gregos. Então, como é possível? E nossos sábios o chamam de escuridão. A resposta é muito simples. Em Yavan, Grécia é luz. Agora, quando luz se encontra com outra luz, qualquer luz escurece outra luz. Ele é uma luz que concorre, compete com a outra luz. E nesse sentido, a necessidade de
A necessidade do milagre do frasco de óleo é muito necessário. Nos- Quando os gregos admiraram muito a Torá do povo judeu, eles causaram, eles traduziram a Torá para o grego. Por quê? Viram na Torá uma fonte de sabedoria muito importante. Chamaram isso a filosofia de Moisés. Por isso deram um lugar, muito respeito para a lei de Moisés, na biblioteca, a famosa biblioteca de Alexandria, do lado das outras obras de Platão e Aristo, o que era considerado um grande honor do ponto de vista dos gregos, para nós, foi considerado uma escuridão. No Talmud está escrito que no dia que traduziram a Torá para o grego foi uma escuridão no mundo durante 3 dias. O sentido disso é que, de fato, a Torá, ao contrário do que os gregos pensaram, e ao contrário do que se pensa no mundo acadêmico, a Torá não é uma sabedoria. A Torá é uma palavra, é a palavra de Deus, a fala de Deus. A palavra de Deus a gente conhece através da profecia. E não tem profecia, não tem nenhuma necessidade de filosofia. Porque se tem perguntas sobre Deus, pergunta a Deus. Se tem perguntas sobre quem criou o mundo, pergunta sobre o mundo, sobre o homem, então pergunta, dirige suas perguntas para quem criou o mundo. Se é verdade o que eu estou falando agora, filosofia não é necessária. Filosofia. Claro, o que os gregos vão te dizer é que Deus não fala. E se ele falou, foi no passado, alguma vez, agora já não fala mais. E se é assim, temos que perguntar. E se no mundo, onde parou já a revelação, o mundo onde Deus não fala mais, ainda, ainda, ainda tem uma diferença entre o povo judeu e os gregos? Será que a luz da profecia não passou a ser uma parte pequena da luz da filosofia mundial? E essa foi a coisa que preocupava os nossos antepassados quando eles ganharam a luta contra eles, contra os gregos. Eles perguntaram, talvez, essa, essa vitória é só uma vitória militar. Casualmente, éramos mais fortes ou mais espertos, quem sabe? Mas, pô, talvez o esquema grego, ele é o certo. Porque talvez é importante entender que talvez temos que passar pela cultura grega, que vê o judaísmo como parte da cultura grega. Pô, como dizer, tem gregos, tem gregos egípcios, tem gregos judeus. Todos eles são cores diferentes da mesma grande cultura global, que é a cultura do mundo, a super cultura, sim, que cobre todas as culturas. Essa é a razão que era necessário, fora da vitória da guerra, que tenha algum milagre, mesmo pequeno, mas supernatural, dentro dentro da menorá, dentro do candelabro, através dos Hashmonaim, para poder mostrar a mão de Deus, digamos assim. Podemos dizer que hoje nós vamos passar para o presente. O que está acontecendo agora é que a gente está passando por um monte onde a luz do mundo ocidental está se apagando e está desaparecendo. Todos nós somos testemunhos, ok? Que tem uma crise muito profunda da identidade. O mundo ocidental está procurando a si mesmo e não se encontra. Em muito sentido. O mundo muçulmano também, ele também em crise de identidade, por causa das falhas dele. A grande sonho do mundo muçulmano era conquistar o mundo. Esse mundo se vai perdendo porque várias razões.
Por isso, justamente nessa época, podemos ver no sentido que vai crescendo, o crescimento do sentido da luz de Israel. Profeta Isaías, no capítulo 60, diz: levanta-se, ilumine, porque chegou a tua luz. Chegou o tempo da tua luz de iluminar o mundo, uma unidade. Por quê? A escuridão está cobrindo o mundo e as nações. O sentimento do mundo inteiro que está caindo, que está se afundando numa escuridão muito grande. E sobre ti iluminará Deus, e a sua luz e o seu honor será sobre você. Justamente nesse momento, a mensagem do povo judeu está começando a ter um sentido. Está escrito que as nações irão na tua luz e os reis na tua iluminação. O mundo está se preparando a se orientar pela luz que sai do povo judeu. Vocês podem dizer que eu estou falando besteiras? Porque hoje em dia, todo mundo é contra nós, ao menos muito. Todos nos odeiam, todos nos maltratam. Mas tem uma coisa muito importante. Todas essas críticas do mundo, elas são baseadas numa mentira. E a mentira nunca vai sobreviver muito tempo. Então, qual é esse grande ódio que tem no mundo contra nós? Isso é a preparação do mundo para o amor. Qualquer psicólogo pode dizer para vocês que se eu sou capaz de odiar, isso quer dizer, também, algum dia, eu vou poder amar também a você. E esse é justamente aquilo que hoje em dia a gente está sentindo. A gente está sentindo que uma parte do mundo está se despertando desde esse ódio, ele está começando a amar e admirar. Isso não é uma coisa, verdade que isso acontece muito interessante, importante, com os Estados Unidos, Argentina, nos Emirados Árabes, vemos que tem o início de simpatia versus o povo, não porque somos coitados, não porque ser coitado, não porque nos agrediram, não porque nos fizeram essas barbaridades na festa de Simchat Torah, e sim porque eles sentem a nossa força, a nossa energia, nossa luz. Não é só uma força política, atrás disso se encontra uma força espiritual. E o mundo está começando a sentir isso, começando a entender. Se alguém pode dar um sentimento, um sentido a nossa, a toda a toda a humanidade, isso se encontra no judaísmo e no Estado de Israel. Porque no Estado de Israel se encontram as almas das palavras dos profetas. Não só porque os profetas nos disseram que algum dia no futuro o judeu voltará a viver nessa terra e vai levantar nela, vai criar de novo um Estado. Isso, claro, isso já, graças a Deus, já se realizou no ano 1948, o nascimento do Estado de Israel. Então, as palavras dos profetas estão se realizando, a gente vê isso. Tem uma coisa que tem que reparar. No Zacarias, descrição de uma guerra dos Goim, que estão tendo, dos povos que tentam acabar, exterminar essa nação que voltou para a terra dela, o povo judeu. Isso no final do livro Zacarias. A famosa guerra que Ezequiel, o profeta, chama a guerra de Gog e Magog. É interessante notar que no livro de Ezequiel está escrito claramente que também Pérsia, o Irã, vão participar nessa tentativa de exterminação do povo judeu. Mas o mais interessante, está escrito que depois que isso não vai funcionar, diz o profeta,
Depois que essa tentativa não vai dar certo, graças a Deus. Quem é das nações que não virá para Jerusalém para se prostrar perante Deus, para festejar a festa de Sukkot, sobre eles não cairá a chuva, não terá chuva. Não dá para não notar que hoje tem uma crise enorme no Irã, uma falta de água. Então as palavras do profeta estão se realizando assim mesmo. Não tem água, não tem mar, não tem água para beber. Não tem água. Eles estão pensando já esvaziar a cidade de Teherã, a capital. Impressionante notar que não dá para não ver que são as palavras proféticas se realizando. Então, então essa luz começou a brilhar quando o templo estava para ser destruído. Essa luz conseguiu passar e chegar até a luz nova da declaração de Balfour e do renascimento do Estado. E não só isso, como até mesmo os dias de hoje, realmente até o presente e o futuro que está vindo. Não dá para ficar insensível a essas realidades. Até aqui o que está acontecendo no presente, mas também queremos também entender o que vai acontecer no futuro. No mundo ocidental se encontra uma crise muito profunda, também do ponto de vista demográfico. Quando a gente se pergunta o que levou os povos da Europa a permitir essa imigração massiva, agressiva, negativa, antipática nessas grandíssimas quantidades na terra europeia, até mesmo colocar em perigo a estabilidade dos estados, dos governos? Resposta é que os economistas vão dizer que a demografia europeia está caindo, não tem ninguém para trabalhar e para pagar no futuro as pensões. Tem muito lugar onde a demografia é negativa, Grécia, Alemanha, Hungria. Por isso, é um complemento de milhões de pessoas que são realmente estranhos à cultura europeia, mas eles vêm para reforçar ela. Na base disso, tem que ver, a demografia de Israel está crescendo. Nós somos o único país no mundo livre, onde a demografia está melhorando. A demografia judaica. Entre os árabes, entre parênteses, também tem uma crise demográfica, mas os judeus em Israel não. Quer dizer, que o povo judeu é otimista, que vale a pena viver essa vida nesse mundo. Vale a pena trazer crianças para o mundo. Apesar de todos os problemas o sofrimento que podemos ter, guerras, feridos, mortos, violência, crises econômicas, sociais, etc. Apesar de tudo isso, a intuição do povo judeu em Israel é que é bom viver nessa terra. Isso quer dizer, não somente que é bom, porque as condições são boas, etc. O clima é bom. Não. É bom viver nessa terra porque a gente vê aqui futuro. A gente entende que a história está se construindo e o futuro está se realizando justamente aqui. E tem coisa que é importante notar. Vamos reparar bem a guerra, o tipo de guerra que a gente está tendo contra 7 frontes no mesmo momento. Tem um artigo que foi publicado algumas semanas atrás no jornal israelense, um jornal que se chama Haaretz, famoso jornal. Está escrito que a guerra em Gaza, no início, era justa, mas ela deixou de ser justa. Por quê? Era justa quando era uma guerra de defesa. Nos atacaram, tiveram que nos defender para não fazer mais dano para a gente. Mas agora, passa a ser uma guerra do bem e do mal. Quer dizer, uma guerra com valores, que vem de um posto de valor, e isso a gente não quer.
Então, agora, a gente consegue ver que a nossa guerra não é só uma guerra de defesa, de sobrevivência. É óbvio, quando uma pessoa está em guerra, está em perigo de vida, sobrevivência, ela tem que se defender. Uma pessoa ou um Estado e lutar contra o seu inimigo. Mas agora tem uma coisa a mais. Somos uma parte da frente que existe no mundo entre o bem, da guerra do bem e do mal. Uma guerra que é parecida com aquilo que a Torá chama a guerra de Amalek. Não são as mesmas halachot, não são as mesmas leis e regras, mas hoje em dia temos que er- erradicar a raiz do mal. Justamente o Hamas, que representa a esperança do mundo o muçulmano de dominar o mundo de forma agressiva, violenta, através da conquista violenta. E por isso, a necessidade de lutar e ganhar a vitória do Hamas não é só uma necessidade local, é uma necessidade que tem a ver com o Tikkun Olam, a correção do mundo. Chegamos num ponto onde o povo judeu, um momento onde o povo judeu faz a guerra na frente de todo mundo para trazer para o mundo um mundo melhor. Isso é a tendência histórica que estamos vivendo. Reparam bem que, ultimamente, a palavra a palavra Meshichim, messiânico, passou a ser uma palavra negativa. E tem que explicar. Qualquer pessoa que é ética tem que ser uma pessoa messiânica. Então não existe uma aceitação da situação onde o mundo está como está. Onde tem um conflito de civilização e cada uma não tá sabendo mais como administrar o mundo. Se você não quer corrigir o mundo, quer dizer que você aceita essa situação deplorável do mundo nesse momento. Você tem que ser uma pessoa orientada messianicamente para querer, querer trazer uma correção do mundo, um tikkun do mundo. Que é uma coisa que vai se aclarando nesses últimos tempos no Estado de Israel. Desde que começou a guerra. A necessidade, a esperança, o pedido para se aprofundar na própria identidade. Muitas pessoas pensam que estamos falando de uma Hazara B'Tshuva no sentido simples da palavra. Tipo, as pessoas estão virando mais religiosas. Não se trata disso, não. Estamos falando volta para a identidade original que é anterior às mitzvot. A realização das mitzvot é um resultado de uma luz interna. Essa luz encontra a profundidade, o fundo da identidade externa. Olha que muitas pessoas, de várias, representando vários grupos diferentes, está esperando, e de muitas vezes eu ouvi quase a mesma conversa, que é, desde que começou a guerra, eu estou me aprofundando mais na identidade judaica, mas, mas eu continuo sendo um ateísta. É uma coisa muito importante. Esse ateísmo nos salva da religiosidade. Eu sempre digo para as pessoas, se você não fosse ateístico, você sempre teria uma necessidade de virar religioso, um tipo de perigo. Agora que você não aceita isso, você pode se concentrar na sua identidade e não no lado aspecto prático. E depois, a realização das mitzvot pode aparecer, mas não começa por lá. Começa pela aclaração dos valores. Nesse contexto, quer dizer muito obrigado à mídia israelense. A mídia israelense é muito ocupada em uma coisa: mentir. Fora de alguns exemplares, eles mentem. O tempo todo dizem como é ruim aqui. Somente falando dos aspectos externos dos eventos e não se dedicam ao movimento profundo desses eventos. Isso é muito bom, porque se eles se dedicassem
a explicar esses processos internos da sociedade, seria faria um ainda lá, olho gordo, e não daria para se dedicar a esses processos profundos da forma correta. Nós temos realmente que entender essas coisas internas acontecem o tempo todo, coisas profundas, processos profundos. Isso me lembra uma coisa que o Talmud conta, que aconteceu na época da Revolução dos Hashmoneus. Está falando de duas pessoas. Um se chamava Yakim, um homem da cidade de Sorot. Nossos sábios identificam ele com um grande Cohen, Ekimos, que era pro-grego, e outro era Yossi Meshita. Essas duas pessoas eram muito contra suas identidades. Eles eram colaboradores dos gregos, dos helenos. Ekimos, Yakim, era tio de um dos grandes sábios na sua época, chamado Yosef ben Yoezer, que é mencionado no Tratado Avot da Mishnah. Quando levaram Yossi ben Yoezer para a matar na forca, e aqui Mitzvot estava em cima de um cavalo, e ele disse para o tio dele, o que adiantou que você cumpriu as mitzvot que eles estão para te matar? Yosef ben Yoezer respondeu para ele dizendo, se é assim que acontece com quem cumpriu mitzvot, imagina o que vai acontecer com quem não faz a vontade de Deus. Quanto pior será a vida dele. E essas palavras entraram no coração dele. E ele se matou para santificar o nome de Deus. Ele fez chuva. Também a Gemara conta sobre Yosef Meshita, que os gregos mandaram ele para ser a primeira que entraria e roubaria alguma coisa do templo de Jerusalém. E eles quiseram que seja um judeu que profanasse. E foi ele escolhido. Ele entrou e pegou a menorá. Não, falaram, não, isso não pode. Isso você tem que devolver. Ele não quis devolver. E eles mataram ele. E ele, obviamente, fez chuva antes de morrer. A gente entende que nas situações extremas, o ponto judaico interno, ele vai iluminar naquele momento. Exatamente que nem a luz da Hanukkah, que vai iluminando dentro da noite, dentro da escuridão. Isso quer dizer que nós estamos caminhando para um futuro grande, grandioso e melhor. Agora, com o seu permisso, quero entrar na pergunta: como a sociedade israelense ela está se organizando, de novo, se reorganizando? Como você não sabe, na sociedade judaica, conforme a Torá, tem 4 instituições que administram a nossa vida. E são Mishkan, siglas Mishkan, são as iniciais de Melech, Rei, Shofet, juiz, Kohen, sacerdote, e Navi, e profeta. Rabino passar para francês. Essas 4 instituições, então, Melech, Rei, sacerdote, profeta e o rei. Melech quer dizer o rei, quer dizer o Estado. O juiz, quem decide a lei, o sinédrio, o Cohen, o sacerdote, o homem da função religiosa no templo, e o profeta é aquele que representa a palavra de Deus, passa a palavra de Deus. A gente vê grande mudança em todos esses aspectos. Quando a gente olha para a gente do ponto de vista de um reinado, a gente vê que a gente virou não só uma potência regional, mas sim uma potência mundial.
Isso é uma coisa que está acontecendo nos últimos anos. A relação entre os grupos, os blocos, eles estão se mudando muito e tem sempre a relação com Israel, a relação entre China, Rússia, Europa, Índia, Estados Unidos, Sudamérica, tudo isso está mudando quando o ponto principal, o eixo de tudo isso é a sua política em relação ao Estado de Israel. É uma coisa interessante, que então na letra Mem, Mishkan, na letra Mem do rei, do Estado, não somos um pequeno país tolerado pelo mundo, estamos virando, estamos tocando com isso a teologia cristã, que sempre viu o povo judeu como um povo submisso às decisões do mundo livre, do mundo cristão. Assim também sobre o mundo muçulmano, que estava disposto a ver no Estado de Israel um país tolerável, mas na realidade o Islã tem que se perguntar o que é que ele acha realmente sobre a relação do judaísmo e do Islã. O que acontece com o Mikdash, o templo, o Kohen, o sacerdote, a letra Kaf da palavra mexicana? Agora a gente tem mais e mais a consciência forte e ativa do Har HaBayit, do Bet HaMikdash. Finalmente tem no mundo muçulmano um grupo que pensa que talvez a Al-Aqsa não é no, em Jerusalém, e eles estão começando a tolerar a possibilidade de um templo para dos judeus em Jerusalém. E a profecia então vai ser o que vai subir, vai sair de todos esses conflitos, com todas essas mudanças, a gente está se aproximando por renovamento, renascimento da profecia. E para que renasce a cultura profética, temos que passar por muitos e muitos processos. Parte disso é a luz para as nações. Vocês lembram? Que é um dos títulos hoje à noite é Luz para as Nações. Será? Sim ou não? Sim. Então, hoje, podemos ver a nossa influência, nossa ação no mundo inteiro em relação a pessoas de todas as nações que sentem que a Torá de Israel toca a eles. Ela tem sentido, sentido para todos eles. Como, por exemplo, no Islã. O Ronaldo conta que ele teve a oportunidade de escrever pequeno livrinho que explica para o Islã o que é que o judaísmo pensa do Islã. Não um diálogo entre religioso, é sim uma apresentação e propostas para mudanças dentro do mundo muçulmano, reconhecimento do fato que o Estado de Israel é uma realização, das profecias bíblicas. O próprio Corão reconhece que a terra de Israel foi dada por Deus ao povo de Israel. Então, talvez é hora de que o Islã se desperta e deixe de pensar em, em noções de mundo do Islã e mundo da guerra, essa divisão dicotômica entre o que é do Islã e o que não é do Islã, e não tem legitimação à existência de qualquer coisa fora deles, e especialmente no Estado de Israel, porque está num lugar onde uma vez era domínio muçulmano, e já está na hora deles de passar por uma transformação, uma adaptação, um entendimento que o Estado de Israel, no próprio fato que existe, devolve para a para a história mundial, o povo judeu, os filhos de Israel, que tem o que dizer. Eles têm um diálogo com os filhos de Ismael. Quer dizer, hum, não é um Estado que nasceu por casualidade dentro dessa região. Na realidade, o que vai trazer uma paz, uma bênção para o mundo inteiro, que está perdido e está buscando seu caminho e não sabe. E assim também no mundo ocidental. O que é que temos nós, judeus, a propor para esse mundo? Eu diria três coisas. Três coisas. Tem mais, mas vamos falar
Começando com essas três. Um, o mundo é parecido com uma casa, e nessa casa tem um teto. O teto nos cobre de qualquer dano do clima, mas também esse teto do mundo, o que que é? Esse aqui é o tipo de uma cortina que separa entre o mundo e o mundo de Deus e entre Deus e o mundo. Isso é importante. Através desse véu, essa cobertura, a gente pode ter uma autonomia humana, poder atuar. De vez em quando passa uma luz, tem que ter uma relação entre a humanidade e entre a divindade. Essa relação, esse canal, quem desenvolve ele é o povo judeu. Quem cuida dele é o povo judeu. Como eu disse, um dos chefes, do chefe da Makuya no Japão, vocês são responsáveis pela relação, da relação transcendental com o divino. E por isso tem que nos agradecer. Também tem uma outra coisa. Tem perguntas éticas grandíssimas que ainda não foram resolvidas. Até hoje, o mundo cristão pensa que a coisa, que o valor ético único é o amor. O amor, a misericórdia. O mundo muçulmano pensa que o único valor, o principal valor é Midat Adin, ou fazer a justiça, conforme a regra deles. Não podemos combinar um mundo que desenvolve, que fala de amor e outro que fala de justiça. A resposta é a Torá de Israel. A Torá nos ensina a união dos valores, a união dos valores. Então, com todos os valores se juntam no monoteísmo verdadeiro, que inclui todos os valores. Esse é um ponto segundo. O ponto número 3, penso que é muito importante. Sabemos que na tradição filosófica ensinou o mundo ocidental, que o homem fica no centro e Deus está na periferia. Enquanto que no mundo muçulmano, pensa o contrário. Deus está no centro e o homem está na periferia. O homem tem que se dobrar para a vontade de Deus. Entre essas duas posturas, não tem nenhum diálogo, eles não se combinam, salvo que eles venham escutar aulas em Yerushalayim, aulas dos judeus em Jerusalém, e os judeus ensinaram para eles que não Deus está no centro, e também não o homem está no centro. O diálogo é que está no meio, a colaboração entre Deus, o Criador, e nós que combinamos, que terminamos a criação do mundo. Essa é a grande mensagem que pode fazer paz entre as duas teologias, só se eles vieram estudar um pouquinho de Torá aqui em Yerushalayim. Essas coisas estão escritas no profeta Isaías. E irão muitos povos e dirão: vamos subir na montanha de Deus, na casa do Deus de Israel, de Jacob, e nos ensinar dos seus caminhos, e iremos a sua luz, porque de Sion sairá a Torá, e a palavra de Deus de Jerusalém. Essa frase, que me de Torá, de Sion sairá a Torá, foi dito no profeta, pelos Goim. O profeta representa uma palavra dos nações. Eles mesmos esperam ver uma Torá saindo de Sion que virá iluminar o mundo. Não, isso não é nada. Não é nada contra o fato que tem esse programa de transmissão, que faz esses programas maravilhosos. Mas a gente quer falar aqui, o conteúdo dos profetas que falaram de uma luz que ilumina o mundo. Isso pede uma conversão de milhões de pessoas? Obviamente que não. Porque a razão é que cada nação tem sua identidade. E tem que respeitar essa identidade diferenciada. A, a identidade de cada nação pode receber um renascimento, mas não viemos para apagar a identidade. Não tem nenhum imperialismo cultural. Só tem uma iluminação, uma luz para o mundo. E essa luz queremos emanar
durante gerações e gerações, era sentida através do mito cristão, pela imagem de Jesus, que representava para as nações que eles podiam captar da luz intensa do povo judeu. Dá para entender que no tempo da Galut, o povo judeu não estava numa situação onde ele podia iluminar e ser respeitado pelas nações. Por isso, a intuição dos povos era captar a luz do povo judeu através da imagem de um judeu assassinado. Mas agora, voltamos à nossa terra, nascemos de novo, estamos renascendo. Por isso, o mundo cristão está começando a entender que talvez ele não precisa dessa imagem. E é isso que o profeta Isaías fala no capítulo 25, que Deus apagará essa cobertura que está sobre todas as nações. Essa cobertura que essa cobertura será apagada e a luz verdadeira do povo judeu será uma luz direta. Mais um pequeno ponto sobre os eventos que estão vivendo. Como vocês sabem, já falei com várias pessoas, várias vezes, os eventos dos últimos 2 anos, são escritos claramente no livro Zacarias, no capítulo 11, 12, 13 e 14. Lá, na descrição, a anulação da amizade, da irmandade dentro do povo judeu. Deus fala que ele vai apagar, ele vai anular a amizade dentro do povo judeu. Tem até uma crise, então, dentro da sociedade israelense, uma crise profunda. Se fala de guerra, de guerra de irmãos, guerra civil, coisas que nos assustam muito. O próprio profeta nos diz que, por causa disso, vai ter uma guerra. No sul, na frente do sul, primeiro no sul e depois no norte. E lá, tem um passatempo estranho. Está escrito que os chefes de Judeia, eles pedem para os moradores de Jerusalém se juntar à guerra. E Deus, um Deus das guerras, né? Conforme o profeta, então, aqueles que não são muito conectados com Deus vão se orientar com o povo, digamos, mais identificado com Deus, mas não vem para a guerra. São chamados moradores de Jerusalém. Eu perguntei, o que está acontecendo? O que diz o profeta? O profeta diz que Deus vai primeiro salvar o chefe de Judá, que a salvação será através do chefe de Judeia. É o exército de Israel, sabe? Para que não seja a grandeza atribuída aos moradores de Jerusalém, mais do que da Judeia. Conforme o profeta, afinal das contas, os Haredim não vão para o exército. Mas depois, o profeta fala de uma paz entre as várias partes da sociedade. E Deus baixará um espírito sobre todos de graça e de amor, uma nova identidade de estar, porque todo mundo vai se sentir conectado um com o outro, faz parte da sociedade, e no final também, Jerusalém será o centro da vinda de todas as nações para lá. Estamos dentro desse processo. Para acrescentar, outra pergunta que se pergunta muito, a relação entre as várias instituições da nossa sociedade. Sim, a separação das instituições é um dos fundamentos da democracia que nos ocupa muito em Israel agora. Eu lembro a vocês que tem esse assunto
três possibilidades que não são muito boas. No tempo do rei Uzias, muito tempo atrás, já tentou, tentou se comportar como Kohen Gadol, como sacerdote. Ele tomou o sacerdócio, pegou o Ktoret, fazer o incenso, entrou no Kodesh Kodashim, como se ele fosse o Kohen principal, o grande Kohen no dia de Kippur. Essa tentativa foi um fiasco, obviamente. Ele virou leproso, ele perdeu o governo. Passou para o filho dele. Foi uma tentativa do governo, do Estado, dominar o lado religioso. A próxima tentativa foi o mundo dos Hashmoneus, os Hashmonaim, que aconteceu com eles, que eles mesmo dominaram o Estado, o país. Os sacerdotes viraram reis. Né? Essa coisa teve um êxito muito curto, no final causou uma grande, grande discussão, uma grande polêmica. E no final das contas, o país caiu na mão dos romanos, como sabemos. A terceira tentativa, ou o rei tenta conquistar, ou o sacerdote tenta estar na cabeça. A terceira tentativa é a de Davi Ben-Gurion. Davi Ben-Gurion, ele, ele deu aquele respeito para o rabinato como a continuadora do Sanedrin. Mas ele mesmo disse, que ele respeita o rabinato para poder dominá-la. E também essa tentativa não deu certo. Hoje em dia a gente vê que tem uma tentativa dos juízes, do judiciário, decidir todas as decisões. E essa coisa vai se esclarecendo e vai mudar, com a ajuda de Deus. Outro ponto último, e já prometo que vamos terminar daqui a pouco. Sabe que tenha perguntas que obviamente vamos escutar suas perguntas e responder. Rabbi Tzadok Milublin, um dos grandes sábios da Hassidut no século XIX, Rabbi Tzadok de Lublin, pergunta como é possível que o Kohanim virassem reis. É impossível. Ele fala uma coisa simples. Todos os Kohanim, os sacerdotes são todos descendentes de Aaron. Eles são descendentes da mulher de Aaron. Que é a Shevat Aminadav, da tribo de Judá. Ela era a irmã de Nahshon ben Aminadav, chefe da tribo de Judá. Quer dizer que o pai, o ancestor do rei Davi, ele também é ancestor dos Kohanim. Quer dizer que o reinado, o sacerdócio, ele tem a ver com o reinado do lado da mãe. Então, existe essa possibilidade que que os, que os Kohanim virassem reis se eles respeitam a lei da mãe. A lei da mãe é a congregação de Israel. O que fizeram os Hashmonaim? Eles lutaram para poder defender a Torá Sheba'al Peh, a Torá oral. E eles deixaram de ser rei quando eles viraram saduceus. Eles mesmos deixaram a Torá oral. Se fazemos uma volta de tudo que falamos hoje, vemos uma visão geral. Vemos que a luz de Hanukkah, essa pequena luz, que começou com a revolta dos Hashmoneus, nos acompanhou na luz durante toda a Galut, nos trouxe para o Estado de Israel, ele continua nos trazendo para a iluminação, na qual podemos iluminar uma grande luz sobre toda a cultura humana. E nós temos esse mérito, vivendo essa época especial histórica. Lembrem que no Talmud, vemos, tinha dos sábios do Talmud, que quiseram não viver nessa época, no final dos tempos. Eles tinham medo dos nissionot, dos retos, das tentativas que o povo judeu vai ter que ter. Nós não somos, nós sim vivemos nessa geração.
Quer dizer que Deus pensou que temos as forças necessárias, uma alma especial, para poder lidar e viver esses tempos especiais, que só está indo para o lado bom. Também estou vendo, tem uma oportunidade de responder, as vossas perguntas. Agora abrir o chat para poder ver as perguntas de vocês. Um momento. O que podemos fazer com pessoas personagens para iluminar a luz no mundo? O que a gente vai explicar para os não religiosos? Não precisa explicar nada para eles, diz o Rav, que já tem um aproximamento muito grande entre as partes diferentes do povo. Muitas vezes se fala de que muitos deixaram o Estado de Israel, coisas de dificuldades, mas no final das contas, tem também uma grande aliança para Israel. Por causa dessas dificuldades, dessas grandes dificuldades. Todo mundo vive junto, essa vida junto, essa vida junto, e essa que nos leva para essa grande paz. Quando que vamos ter a justiça social em Israel? Muito simples. Em 4 meses, em 5 dias e 8 horas. Estou brincando. Vou mudar em russo. Como tem que ensinar para os povos? Muito linda pergunta. Tem uma canção chamada Brit Olam, Pacto do Mundo. E lá, nessa canção, dá para ver o que se pode fazer. E cada um também está invitado a trazer os seus conselhos. É bom falar sobre isso com o chefe, Rabino Einberger, dando o número dele, 054-23-998-6. 054-23-998-6. E nosso objetivo é ser luz para o mundo, porque acendemos a nosso nossa luz no início da noite e não quando é mais escuro. O início da noite, responde o Rav, é o momento mais escuro. Depois, quando fica muito escuro, a gente se aproxima mais da luz. Tem pessoas que no final da noite, da escuridão, eles conseguem ver o início da luz. No final da escuridão, vem a luz. Obrigado, sim. O Rav deseja que tenhamos muitas oportunidades de nos encontrar. Muito obrigado pela missão. Queremos agregar ao Rav. ah,
Muito obrigado, Rav, por vir ensinar com nós aqui em Torre Missão por muitos anos. Hoje recebemos uma grande luz, essa luz para o mundo. Muito obrigado para a equipe de Torre Missão, que nos está acompanhando nesse Beit Midrash online toda semana, cada noite em alemão, russo, francês, espanhol, português. Essa noite especial com nossos tradutores que reduziram a traduzir o Rabino em outras 6 línguas desde o hebraico. Muito obrigado a todos.